Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Moisés, estou aqui para dar continuidade à resolução das questões da lista 1 de redes 2. A gente vai passar aqui agora pela questão número 2, que tem o seguinte enunciado. Sabe-se que o IP do host é 13.208.726/12, meu grupo é o grupo 1. Quais são o primeiro e o último endereço válidos da rede desse host e qual a máscara de subrede em decimal? Bom, primeiramente a gente deve ter em mente que o nosso endereço ele está na classe A, aqui, como a gente pode observar, o 13, né? Então, por ser de classe A, ele tem máscara de subrede 255.0.0.0, que isso nos dá uma possibilidade de 16.777.216 números de IP possíveis. Primeiramente, a gente tem que analisar os octetos. Primeiro octeto, né, aqui eu coloquei 000, tudo 0, né, e a submáscara de rede, como a gente viu na tabela acima, que é 255.0.0.0. Só que ao observar aqui esse barra 12, ele está indicando que nós vamos utilizar 12 bits para a máscara de subrede. Então, isso faz com que a gente, além dos 8 bits do primeiro octeto, a gente precise pegar mais 4 bits do segundo octeto, certo? O que vai nos dar uma máscara de subrede 255.240.0.0, ok? E aí a gente já responde a segunda parte do exercício, que pergunta qual a máscara de subrede em decimal. 255.240.0.0, ok? Em seguida, para que a gente possa entender e calcular quais são os hosts possíveis, a gente precisa entender que esses 4 bits do segundo octeto, eles vão me dar uma quantidade de subredes possíveis de serem alocadas dentro daquela rede. Nesse caso, como a gente viu ali acima, se fôssemos utilizar apenas o 255.0.0.0, a gente teria 16 milhões de possibilidades de endereços de serem alocados. Só que ao fazer essa redução de máscara de subrede, o que é que a gente vai perceber? A gente vai notar que esses bits eles vão indicar a quantidade de subredes que podem ser alocadas. Então, se são 4 bits, a gente vai ter que 2 elevado a n, nesse caso aqui para 4, 2 elevado a 4, 16. 16 subredes possíveis. E agora, quantos hosts a gente vai poder alocar dentro de cada subrede? Se nós formos notar, essa parte que está aqui em azul, ok? Essa parte que está em azul aqui é justamente a quantidade de hosts que nós podemos alocar para cada subrede dessa. Se essa parte amarela aqui indica a quantidade de subredes que nós podemos alocar, daqui para frente a gente vai poder perceber quais são os hosts que são possíveis de serem alocados. Então, eu chamei aqui essa quantidade aqui de bits de H. Então, a gente tem que 2 elevado a H menos 2. Por que o menos 2? Porque o primeiro endereçamento da rede é justamente o endereçamento que identifica a rede e o último é o de broadcast. Por isso que depois de calculada a quantidade de hosts possíveis, a gente tem que subtrair 2. Então, eu vou ter aqui que 2 elevado a 32, que no caso é a quantidade total de bits do IPv4, menos n mais 8. Isso daqui vai dar para a gente um total de 2 elevado a 20 menos 2. Se a gente for observar aqui, a gente tem 8 bits no último octeto, 8 bits no terceiro octeto e mais 4 bits no segundo octeto.
Ou seja, o que não está ali sendo utilizado para designar subrede vai servir para designar host. Então, com isso, a gente tem 2 elevado a 20 menos 2, que vai ser justamente, que vai nos dar uma possibilidade de 1.048.576 menos 2. No caso, 1.048.574 números de IPs válidos de host. Só que não é isso que a questão pergunta. A questão pergunta quais são o primeiro e o último endereço válidos. Agora que a gente sabe a quantidade que tem, agora a gente precisa entender que cada conjunto desse daqui, dessa parte que está em amarelo, que serve para designar a quantidade de redes, de sub-redes, que vão estar dentro da nossa macro-rede, né? Eles vão justamente indicar qual é o número da sub-rede. No nosso caso, a gente está com o 208, né? Conforme a gente pode ver aqui, o 208 ele indica que a gente tem essa configuração aqui, essa sub-rede. Então, para a nossa sub-rede, no caso seria a 14ª, porque se a gente for observar, aqui, essa aqui, ó, esse primeiro bit, ele é 2 a quarta, 2 a quinta, 2 a sexta, 2 a sétima, ok? Então, aqui a gente vai ter o número da rede, né? Se a gente somar as potências de 2 aqui associadas a cada bit 1 desse daqui, a gente vai obter o 208, ou seja, a nossa rede é a 14ª sub-rede daquela subdivisão que a gente observou. Então, agora de maneira mais objetiva, quais vão ser o primeiro e o último endereço de hosts válidos? O primeiro vai ser justamente o 13.208.0.1, porque, como a gente falou mais cedo, o .0.0 ele identifica a rede. E qual vai ser o último? Se a gente observar aqui, a próxima subrede seria essa daqui, a 255.224.0.0. Então, o último endereço da nossa rede, ele vai ser o imediatamente anterior, que no caso seria onde tudo aqui estaria igual a 1, todos esses bits aqui estariam iguais a 1, exceto o último. Por quê? Porque o último bit estando 1, se toda a parte de host estiver igual a 1, isso quer dizer que é um endereçamento de broadcast. Então, dessa maneira, se a gente igualar tudo aqui a 1, com exceção desse último bit aqui, então a gente vai ter o endereço de host 13.223.255.254. Ok? Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.